Olá, seja bem-vindo à plataforma Moodle. A sua aula já vai começar. Se mantenha conectado e fique atento. Dentro dessa discussão, da produção historiográfica, essa relação das fontes e a própria preocupação, quer dizer, nós temos visto uma produção bastante interessante no Paraná, uma tendência de uma produção mais relacionada ao século XX, chegando ao século XXI, mas ainda bastante restrita ao XIX, XVIII, mas principalmente o século XX. E é interessante que é uma produção crescente, uma produção relacionada principalmente com instituições. Que instituições? Principalmente, como a gente tinha conversado, a relação da menoridade, quer dizer, são instituições voltadas ao adolescente ou em situação de abandono ou em situação de delinquência. Então, seguindo a característica do pensamento do Código de Menores. Então, é uma produção bastante interessante, principalmente se a gente for pensar uma outra questão. Qual que é essa outra questão? É a questão, vamos dizer assim, das ações públicas. Quando nós pensamos, e vamos fazer essa discussão, um pouco de historiografia do Paraná, mas principalmente dentro dessa ideia que, pela historiografia, eu consigo perceber um pouco a ideia da relação das políticas públicas em relação à criança e adolescente. Então, nessa historiografia, a gente identifica, por exemplo, a questão dos educandários, quer dizer, uma prática, principalmente em Curitiba e região, baseada na ideia da internação. Mesmo que essa internação varie um pouco enquanto uma instituição totalmente fechada de muros ou funcionando num sistema de fazendas, vamos dizer assim. Quer dizer, esse tipo de produção historiográfica acaba mostrando como que a preocupação enquanto políticas públicas, mesmo quando nós vamos para algumas produções relacionadas ao ensino, à saúde, a gente identifica como que isso ainda ela demora, para ter um processo efetivo. Enquanto que a preocupação com essa criança pobre, entendendo que a preocupação é que ela tenha algo para fazer, é que ela seja controlada, é que ela tenha um lugar onde eu possa colocar ela, quer dizer, lembrando sempre a ideia de você retirar essa criança da rua, Então, o tema rua, por exemplo, é um tema bastante recorrente, enquanto aquele espaço que a criança não deve permanecer. É importante a gente ter claro, quer dizer, que vários discursos, tanto no Brasil como em outros países ocidentais, você tem uma característica muito definida enquanto retirar da rua. A rua vista como aquele espaço onde aquilo que é de ruim acontece, onde você aprende as coisas ruins. Então, a criança não deve ficar na rua, ela deve ficar em algum local fechado, Ou seja, na escola, no instituto, no educandário, dentro de casa, numa escola da igreja, na própria igreja, ou trabalhando. Eu entendo, vamos dizer assim, como mais saudável essa criança numa fábrica do que na rua. Só um exemplo, próximo da década de 40 do século passado, pensando 40 já, e aí mesmo 40, quer dizer, onde você ainda não tem São Paulo da maneira como se imagina, ou como vai estar hoje. Então você tem muitos terrenos vazios, você tem muitas ruas de terras em todo, se a gente for pensar os bairros e muitos lugares. E você tem um deputado que quer definir uma lei que proíba a criança de rua, gerando, quase que criminalizando, por exemplo, a criança que joga bola em rua, permitindo que ela seja internada como, vamos dizer, um delinquente, não como um abandonado.
desde jogar bola com outras atividades, quase que assim, brincar na rua seria já um motivo que permitiria cumprir uma pena, né, entendendo uma internação por 2, 3, 4, até 8 anos. Então, essa discussão, né, quer dizer, pelo que se consta, isso não foi aprovado, mas essa preocupação de tirar da rua é muito forte. Encontra-se muitos jornais. Então, por exemplo, o trabalho do Boris Fausto sobre violência, né, em São Paulo, ele mostra bem isso na imprensa, como que a questão desse menor que está sendo constituída, essa ideia, o quanto que isso reflete nessa ideia de retirar da rua, né? Então isso também a gente identifica tanto na historiografia no Paraná como na ação especificamente, essa questão de retirar da rua a criança. Então o tema, né, quer dizer, rua é um tema bastante complexo, né, pensando a questão de criança. Por que questão de criança? Se hoje eu tenho a ideia, né, defendida e definida legalmente, de que a criança até os 14 anos não deve estar em nenhuma atividade de emprego, mesmo que em situação de aprendiz, ou seja, é aquilo que a pergunta que muitas pessoas fazem, né, e já que eu não posso trabalhar até os 14 anos, eu vou fazer o quê? Né? Quer dizer, essa indagação mostra a nossa cultura, né? Quer dizer, eu tenho a ideia clara de que se a criança que é pobre, né, ela não tem o emprego o mais rápido possível, mais rápido quer dizer que nasceu, vai trabalhar, né? Ela não tem acesso à escola em tempo integral, ou seja, a escola em tempo integral, ela faz parte dessa ideia de uma criança que fica fora da rua, né? Ah, mas isso não é o indicado? Né? Quer dizer, eu tenho que pensar, né? Quer dizer, o que é essa rua? Quer dizer, por que eu não utilizo as praças? Por que eu não utilizo as próprias ruas? Uma coisa é eu ter espaços que são altamente complicados pela questão de trânsito. A outra coisa são bairros onde eu tenho situações e condições de vivência, de convivência, de situações de lazer, mas que isso vai sendo eliminado, né? A própria ideia de praças, né, começa a ser atacado para que as pessoas não fiquem nas praças, né? Por quê? Porque são lugares perigosos, são lugares que você pode ser assaltado, você pode ser assassinado, a criança pode sumir, quer dizer, são situações que você vai gerando, né? E que segue um pouco essa ideia desde o século XIX, o século XX, de que a rua é um lugar ruim. A rua é um local que você deve utilizar para ir de um lugar a outro, né? Você saiu de casa e vai para a igreja, você saiu de casa e vai para o trabalho, ou você vai para o hospital, ou você vai para algum lugar. Você não fica nela, né? Então, isso nós temos, né, dentro dessa produção, e temos essa questão de como que há tanto, né, a preocupação chama a atenção nesses últimas ainda produções. E como que ainda é um tema que não está eliminado. Então nós temos muitos temas para serem discutidos. A própria escola ou a criança na escola, né? Mais recentemente, a produção de história da educação, ela tem encontrado a criança, né? Falado da criança, né? E não falado da escola unicamente, mas da criança na escola também, né? E isso é um campo mais recente e que tem desenvolvido bastante coisas interessantes, principalmente na questão da brincadeira na escola, quer dizer, o brincar na escola, a escola como um espaço de relações, de amizade, de sociabilidade, historicamente falando, né? Quer dizer, nós temos toda uma discussão no campo da pedagogia, de como que isso, da psicologia, como isso é importante, enquanto que historicamente eu consigo trazer isso para esse debate, que é algo que ainda
no caso principalmente da historiografia brasileira e no caso específico da paranaense, ela ainda é bastante restrita, mas que vem acontecendo. A outra situação que também, no próprio caso do Paraná, mas que reflete também uma característica nacional, é a questão da dificuldade ainda de você conseguir produzir história da infância dentre os programas de história. Tanto pela falta, às vezes, de orientador mesmo, quer dizer, a total falta de linha, né, ainda, e que acaba buscando outros campos, né? Então, nas discussões, por exemplo, que a gente tem feito nos últimos 10 anos, nos GTs de História da Infância, a gente tem encontrado normalmente a produção em História da Infância, que deriva ou de um capítulo, então a pessoa está fazendo uma produção sobre escravidão, né? E dentro da escravidão tem um capítulo sobre criança, ou está discutindo uma produção literária de algum autor, né? E dentro disso aparece, né, a questão da infância. Então nós estamos ainda numa fase de produção, né, de reconhecimento, não da necessidade de justificar a produção, mas de que é um campo que ele dá conta, ele te dá elementos, ele te dá um objeto total para a sua pesquisa. Mas dentro dos programas de história, isso ainda é bastante restrito. Felizmente, na última década, a produção e a publicação em revistas cresceu bastante, né? Então a gente encontra vários dossiês sobre história da infância nos últimos 10 anos, principalmente nos últimos 5 anos, né? Houve bastante, né? Então começa a ter mais material para essas atividades. E a outra situação, então, quer dizer, já que eu não encontro isso nos programas de história, eu acabo às vezes indo para programas de outras áreas, por exemplo, na área da educação. Então, na área de educação, eu começo a encontrar uma produção, não especificamente da história da educação, mas relacionado mais à história da infância, dentro, às vezes, até da história da educação. Então, a gente encontra uma produção mais interessante, né? Nós vamos estar até depois disponibilizando, né, uns indicativos de leitura, e principalmente nesse campo, vamos dizer assim, que está começando a sair, especificamente dessa parte, e lembrando, essa parte relacionada a, né, com todas as aspas possíveis, o menor, né, ou seja, a criança e o adolescente, né, no caso a pessoa com menos de 18 anos, ou em situação de abandono, ou em situação da chamada delinquência, né, como é usado o termo no Código de Menores, né, ou seja, né, quer dizer, o adolescente em conflito com a lei, o adolescente, né, que comete, né, algum delito, e que ele, quer dizer, é uma produção que ainda necessita e tem, né, condições de gerar muita produção historiográfica, no caso do Paraná ainda, né, então não é uma produção esgotada, da mesma maneira que nós temos todos esses campos, ou seja, como que você tem os brinquedos nas escolas, os parques, as configurações arquitetônicas, as escadas, as mesas, e sempre que possível, né, quando se encontra esse material, os diários de classe, né, tentar entender o que era considerado indisciplina, o que era colocado, às vezes, né, um aluno para fora, né, o qual que era o conteúdo discutido dentro também desses alunos, o que às vezes era trazido desse processo. Então, esse processo todo, né, quer dizer, começa a identificar que, de uma certa maneira, né, o Brasil, né, pensando esses 30 anos, né, relacionados ao Estatuto da Criança e Adolescente, essa integração com uma consciência um pouco relacionada à discussão internacional sobre os seus direitos da criança e adolescente, e a outra situação que é bastante forte, né, quer dizer,
principalmente pensando enquanto ensino de história. É sempre importante considerar que, pós-88, quando a criança e o adolescente são obrigados a participar da escola, e não é por causa de um programa ou outro, né? É por lei, né? Quer dizer, o adulto responsável por uma criança ou um adolescente que não cumpre, né, dele estar, ele pode responder penalmente. Então hoje nós estamos numa fase de construção de que a criança e adolescente tem que ir para a escola, por lei, né? Esperamos que um dia essa ideia da lei seja desnecessária e que, por outro lado, é aquela situação. Ah, mas por que a criança vem para a escola? Porque ela é obrigada. Né? Quer dizer, essa é a resposta básica que nós construímos e estamos construindo nesses últimos 30 anos, para que não tenha discussão. Não é para ter discussão que a criança vá para a escola. Só que ir para a escola não quer dizer ir para a sala de aula exclusivamente. Aí a questão da rua, né? Quer dizer, o uso de praças, o uso de passeios, isso precisa ser integrado. Quer dizer, a escola passa a ser, vamos dizer assim, o centro gerador de conhecimento dessa criança do mundo. Ah, mas isso não é da família? Não, desde 96 você pega lá a LDB, que você vai encontrar no artigo 12, né? Quais são as definições da escola, quais são as suas obrigações, né? Quer dizer, a escola possui o seu caráter de educar o cidadão, né? Ele forma o cidadão. Então, é função da escola, sim, fazer essa integração. Ela tem que fazer sozinha? Não, ela precisa fazer a integração com todos os outros serviços. E nós, enquanto profissionais de história, temos que aprender a fazer essa integração. Ou seja, pensar historicamente todas essas ações, trazer essa situação para dentro da discussão de história, né? Parece meio óbvio, né? Mas precisaria estar funcionando dentro dessa maneira, né? Quer dizer, eu tenho uma discussão de história, eu tenho uma produção historiográfica do Paraná, eu posso usar esta produção de historiografia do Paraná para discutir história do Paraná com os meus alunos, né? Não apenas uma história geral, mas também histórias específicas, quer dizer, o que é esse aluno paranaense, né? Da mesma maneira como nos outros estados, quer dizer, eu possuo história de São Paulo, história de Santa Catarina, história do Rio Grande do Sul, história do Rio de Janeiro, né, de Pernambuco, quer dizer, possuo já produção nesses estados todos e outros, né? Utilizar essa produção historiográfica discutindo fenômenos, discutindo objetos com esses alunos. Lembrando que esses alunos são crianças e adolescentes que têm 5 anos, 4 anos, mais 3 anos que passam por essa escola. E se for confirmado, né, vamos dizer assim, o nosso plano de educação no Brasil, a partir dos 3 anos até os 16, 17 anos, ele vai passar na escola em tempo integral, né? Então é muito tempo dentro da escola, sendo que nós temos todas essas ações possíveis para utilizar como oficinas, utilizar como atividades complementares, utilizar como formação complementar, como formação de direitos humanos, como formação humana de maneira ampla, né? Então nós temos, e de novo, né, quer dizer, a questão de história da criança e do adolescente, história das infâncias, dentro do ensino de história, ela contribui muito, inclusive, para nós, enquanto pessoas, de entender que o meu aluno é uma criança, o meu aluno é um adolescente, o meu aluno com 9 anos é uma criança. Como é que eu ajo com criança? Ele não é um aluno apenas, né? Quer dizer, eu vou trabalhar com um adolescente nos seus 13 anos, ele é um adolescente. Se eu não tenho nem o esforço de um estudo mínimo, de uma leitura de alguns artigos sobre
a história de adolescentes e histórias mais recentes, como é que eu vou dar aula para o adolescente de história? Eu não tenho nem o interesse de fazer uma discussão conceitual com ele sobre o que ele é na sociedade. Lembrando, né, pensando como o Riesen faz, como o Thompson faz, a importância de discutir a função do ensino de história, a função da história, o pensar a consciência histórica, o pensar a experiência histórica, né? Esse pensar historicamente, de novo, não é uma questão apenas de conteúdo, né? É uma questão de como pensar historicamente, como eu me penso, né? Como que eu vou pensar o adolescente, como que eu vou pensar na vida, como é que eu vou pensar esse processo, né? Quer dizer, e dentro disso, voltando, né, à questão de 2007, a mudança da LDB, a questão da discussão dos direitos e deveres da criança e adolescente. Toda essa produção historiográfica relacionada à criança e adolescente passa por esse viés. Como eu disse, a influência do Código de Menores ainda é muito forte enquanto orientação de objetos, e dessa maneira fica claro que é a discussão relacionada com direitos e deveres, como o próprio Código de Menores apresenta. Então, de maneira ampla, né, quer dizer, a história da infância, ela traz para nós um campo bastante interessante nessa relação de história e a própria criança que está ali estudando, né, e ela contribui nesse sentido, né, de novo, aquela questão, se eu conseguir trabalhar com a criança e o adolescente produção, que aquilo reflita, que aquilo gere, que aquilo possa ser guardado ou divulgado, para que a gente possa ter mais materiais relacionados a essa história da infância e da adolescência e da juventude de maneira ampla, né? Obrigado.